palavra sobre cura, que está no Salmo 147. E eu vou ser breve. Nós teremos um momento hoje de oração por cura, que não tivemos na quarta passada. Eu acredito que o Senhor está no meio de nós. Quantos estão com o coração aquecido por Ele aqui nessa hora? O salmista começa dizendo assim: aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele, vamos lá repetir essa frase, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Gente, o que me chama a atenção nesse texto, e é o que eu queria compartilhar brevemente com os amados, é a capacidade que Deus tem de agir no macro e no micro. Algumas pessoas, alguns cristãos, influenciados pela filosofia, especialmente a filosofia da modernidade, começaram a entender Deus como Deus do macro. O Deus que criou o universo, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou as leis da natureza. Mas começaram a acreditar em um Deus distante, que nos colocou no palco da existência, assentou-se no camarote celestial e passou a nos observar no espetáculo da vida. E esse salmo é a perfeita conjunção de atributos magníficos, incomparáveis, totalmente inalcançáveis por nós. Quando ele começa a dizer assim: o Senhor edifica a Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. O salmista aqui estava falando da convicção de que a cidade de Jerusalém, por todas as destruições por quais passou, nos exílios, nas invasões, ele começa a dizer aqui que Deus é o Deus de um povo, que traz o seu povo de volta e coloca ali onde só havia lixo, tristeza, desolação, pedras queimadas, muros derrubados. É incrível ver nas escrituras que o Deus da Bíblia é o Deus que transforma caos em bênção, que transforma sistemas extremamente complexos da existência humana, guiando-os, determinando-os, estabelecendo-os e não se deixando dominar por eles, antes regendo com o seu cetro de poder todo o universo. Inclusive nesse caso específico, quando o salmista diz: Ele edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. É incrível o poder de Deus sobre a política global. Está havendo uma discussão agora na ONU sobre a aceitação ou não do Estado palestino. Nem sei no que deu, se já terminou a votação, se ainda está para terminar. Isso me faz lembrar que depois da Segunda Guerra, Israel foi restabelecido como nação soberana, depois de toda aquela desolação causada pela Segunda Guerra, especialmente pelos exércitos, as forças de Adolf Hitler. E Israel ressurgiu das cinzas pelas mãos do Senhor. Ele reconstruiu uma nação por inteiro. O salmista também vem e diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Eu não sei se você já testou, quem é aqui do sertão, quem é do interior, que gosta do sol, do luar do sertão, e se senta na cadeira e fica ali, né,
esperando aquela brisa e olhando para cima e maravilhado com aquela quantidade. Eu me lembro quando pequeno, na casa do meu avô, no interior, numa fazenda lá no interior do Ceará, um certo dia eu ousei começar a contar algumas estrelas. E eu cansei de contá-las. Eu perdi as contas, porque elas são tantas, elas são tão grandes. Eu estava vendo um filme sobre o planeta Terra e o quanto nós somos um planeta privilegiado que Deus escolheu a dedo. Ele fez para que nele Ele pudesse criar a coroa da sua criação, que é a humanidade, e mostrando quantas outras galáxias não existem, quantos outros sistemas não existem. E começando a reduzir esse planeta que é imenso, que a gente levaria de avião aí em torno de 20 horas, ou 24 horas talvez, para arrodear a Terra toda, ou mais do que isso, não sei, um dia inteiro, e pensar que a Terra dentro do sistema solar não é nada, e o sistema solar e a nossa Via Láctea dentro do universo não é nada. E o salmista se espanta com a grandeza de Deus e ele diz: Ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome, mostrando aqui o amor de Deus por seres inanimados, mas que são obra das suas mãos. Tudo que Ele fez, tudo que Ele construiu, tudo que Ele realizou, a ideia de um Deus que conhece cada uma das suas coisas, que ama a sua criação. E no meio de tudo isso, Ele fala de algo tão mais infinitamente pequeno. Ele fala de nós. E Ele fala de algo tão mais subjetivo e complexo dentro de nós, do nosso coração. O que me encanta nesse salmo é olhar para esse Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, criador, soberano, a incógnita da filosofia, o ser em algumas teorias filosóficas. Esse ser tão gigantesco, tão puro, tão santo. Gente, imaginem, criador de todos esses sistemas complexos. Eu estava assistindo na televisão essa semana que passou, em um desses canais que trata de animais, um processo de reprodução de pequenas aranhas na Inglaterra. E como elas tecem a teia, e como elas são capazes de tecer a teia com tanta precisão, embora sendo seres irracionais, mas dotados de um motor, de uma qualidade, de uma qualificação, de um modus operandi todo próprio, todo estabelecido. A dinâmica de cada um dos seus órgãos, como elas carregam os filhotes, tecendo uma teia e colocando-os dentro de uma teia de seda pura e amarrando essa bolsa externa no seu dorso e caminhando com os seus filhotes até que eles tenham força para caminhar sozinhos. E eu fico e me encanto, e a gente precisa se encantar nessa noite, porque estamos atrás de cura. Nós queremos cura para a nossa alma. Alguns aqui querem cura para o seu corpo, outros querem cura para os seus relacionamentos, outros querem cura, enfim, para alguma área específica da sua vida. E dentro desse macro, desse Deus do grande atacado cósmico, o Deus das soluções físicas e astrofísicas, da biologia, da química, da matemática, da física, da astronomia, o Senhor da ciência, a resposta máxima e perfeita para qualquer indagação humana. Esse Deus olha para nós na multidão das especificidades da nossa vida, de cada contexto, de cada vida, de cada ambiência, de cada história de vida, de cada dor, de cada angústia, de cada frustração, de cada trauma. E me alegra o coração, porque o Deus que conhece todas as estrelas pelo nome, me conhece pelo meu nome também.
e conhece detalhadamente cada passo da minha vida. A Bíblia diz que um fio da minha cabeça só cairá se Ele permitir, que tem os meus dias escritos no seu livro, que sabe quem é Sérgio, que conhece todos os seus pecados, que conhece todas as suas conquistas, que conhece todas as suas lágrimas. É o que o salmista, encantado com esse Deus soberano, diz. Ele diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado. Só Ele é capaz de curar os de coração quebrantado. Coloca-se então aqui algo que é nosso, algo que certamente o próprio Espírito Santo produz em nós, uma palavra linda chamada quebrantamento. O que é o quebrantamento? O que é ser quebrantado? É alguém susceptível à voz de Deus. É alguém que se encolhe diante dos seus comandos. É alguém que responde às suas exortações. É alguém que não resiste ao seu amor. É alguém que não resiste ao seu cuidado. É alguém que não resiste à sua voz doce, soprando na profundidade da nossa alma, dizendo: você é meu filho, você é minha filha, vocês são amados e eu cuido de vocês. A vida de vocês está em minhas mãos, o futuro de vocês está em minhas mãos, o passado de vocês é conhecido de mim mesmo, os pecados de vocês são gravíssimos, mas o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, revelada na pessoa do meu filho, são disponíveis a vocês, e eu amo o quebrantamento. E aqui a gente tem um outro princípio bíblico: a porta da cura da alma. A porta para qualquer cura dentro de nós chama-se quebrantamento. Dentro dessa palavra quebrantamento cabem tantas coisas. Corações que são perdoadores, que são quebrantados, corações que, que pedem perdão, corações que choram, corações que não têm vergonha de chorar, corações que são susceptíveis, vulneráveis. Uma vez um pastor, amigo, conhecido, disse: pastores não podem ser vulneráveis, eles têm que se mostrar fortes sempre, eles têm que pregar e mostrar a autoridade da palavra de Deus na vida deles, incólumes, intocáveis, ou verdadeiros gigantes. Eu não vejo na Escritura nada que nos convença a isso, porque o próprio pastor dos pastores, Jesus Cristo, foi um homem quebrantado, vulnerável. Ele chorou, ele abraçou, ele sofreu, ele contou para os amigos o que estava passando, ele falou das suas dores, ele chamou Pedro, Tiago e João para orarem com ele no momento da angústia. Ele olha para Jerusalém e chora por Jerusalém, diz: ó Jerusalém, se pelo menos hoje vocês entendessem o que pode trazer para vocês a paz. Eu que venho tentando juntar-lhes debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos. Sabe por que Deus ama o quebrantado? Porque quebrantamento não é sinal de fraqueza, é sinal de virtude. Quebrantamento é sinal de virtude, não de fracasso. Tem muita gente que diz: eu estou sempre certo, eu não vou confessar que eu errei, ele errou também, chorar na frente dos outros, ou confessar meu pecado, isso é sinal de fraqueza, eu sou o super-homem. Quebrantamento não é sinal de fracasso, é sinal de virtude. Vamos repetir essa frase: quebrantamento não é sinal de fracasso, é sinal de virtude. E Deus olha para nós e diz assim: vocês que são quebrantados, susceptíveis, vulneráveis, que não tem medo de chorar, não tem medo do que os outros vão dizer, não tem medo do que os outros estão pensando a respeito de suas quedas, ou dos seus erros, ou dos seus pecados. E vocês que não se importam com o que andam dizendo, ou o que andam pensando de vocês, vocês que são vulneráveis, e abrem o coração, e são quebrantados, e dizem o que passam, e dizem o que sofrem, e não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de pedir, não tem vergonha
vergonha de se quebrantar na minha presença. Estes são os que eu me deleito em curar, e só eu sou capaz de curar aquele que é quebrantado de coração. Amém, irmãos? Deus quer curar a tua alma. Algumas palavras e algumas coisas que são o antônimo de quebrantamento: altivez, orgulho, prepotência, autossuficiência, autoconfiança extremada, autoexaltação. Deus quer curar a sua igreja, mas Ele quer a sua igreja com a boca no pó, quebrantada, susceptível, vulnerável, dada, entregue, como uma criança que só depende exclusivamente dos cuidados do seu pai. Não é à toa que Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Porque Ele usou as crianças para se referir a algumas virtudes. Uma criança necessita de cuidados, uma criança necessita de carinho, uma criança é vulnerável, uma criança não tem vergonha de chorar. Às vezes fazem o pai morrer de vergonha quando choram, mas elas não têm vergonha de chorar, elas não têm vergonha de dizer o que estão pensando, elas não têm vergonha, sabe, de clamar: papai, fica aqui comigo, mamãe, não vai trabalhar. A gente vai crescendo, gente, a gente vai evoluindo intelectualmente, mas junto com a nossa evolução intelectual, nós vamos passando por um processo de petrificação das nossas emoções. Nós vamos ficando mais protegidos. Nós temos medo do que vão pensar de nós. Como que aquela pessoa está assim, se quebrantando, se abrindo no meio de todo mundo, confessando o seu pecado, confessando o seu erro. Eu estou linkando isso aqui com o texto da semana passada, que São Tiago disse: confessem os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam o quê? Sejam o quê? Curados. Quem confessa pecado é quem é quebrantado. Quem retém pecado é quem é orgulhoso, altivo. E Deus tem dois tratamentos. O tratamento que Ele tem para o altivo, para o duro de coração, para o de dura cerviz, é a dor, é o acúmulo da dor. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Estava conversando com o pastor Daniel hoje no carro. A gente foi lá na praia, e vem aí o maior evento, a maior onda de amor que essa cidade já viu. Eu vou dar detalhes para vocês em breve. Depois desse culto aqui, a gente tem uma reunião com todos os líderes de ministérios e de conexões e os vice-líderes. E eu estava com ele, a gente foi até a praia para ver o lugar onde vai ser um dos eventos. E eu comentei com ele, eu disse: meu irmão, a coisa que eu tenho mais medo na minha vida é de perder o meu quebrantamento e a minha vulnerabilidade diante do Senhor. Você quer ter medo de uma coisa na sua vida? Tenha medo do seu coração. Quer ter medo de uma coisa? Não tenha medo de alma, nem de chupa-cabra, nem de lobisomem, nem de, como é que diz, a mula sem cabeça. Não tenha medo disso não. Tenha medo de uma coisa. Tenha medo do seu coração. Tenha medo da altivez do seu coração, tenha medo da dureza do seu coração, tenha medo da insensibilidade do seu coração, tenha medo do orgulho que está no seu coração, tenha medo, sabe, dessa autoexaltação, dessa ideia de que você está sempre certo e todo mundo está errado, percebeu? E eu tenho uma boa notícia: como aqui não tem ninguém que se encaixe nesse primeiro conceito, graças a Deus, aleluias, eu tenho uma boa notícia: o Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Cuida das suas feridas. O nosso Deus cuida das nossas feridas. Ele é o nosso médico, Ele é o nosso enfermeiro também. Ele que ata, Ele que cura, Ele que costura
costura as aberturas da nossa alma e lá reconstitui o nosso ser, reconstitui a nossa vida. Ele cura as nossas feridas. A ideia desse texto, gente, é de um Deus que, diante do quebrantamento de um coração, diante de um coração que quer amá-lo, servi-lo, confessar o seu erro, levantar a cabeça e a cada dia prosseguir para o alvo em direção ao projeto do Senhor, o Senhor cuida da gente, Ele cuida da nossa ferida. E olha, e se por alguma maneira Ele quer que a gente sinta alguma dor, essa dor também no projeto de Deus é balsâmica, é curativa. Essa dor é algo que o próprio Deus está estabelecendo para produzir um alívio muito maior. Essa dor da intervenção divina, cuidando de nós, tocando nas nossas chagas, tocando nas nossas feridas, trazendo à memória aquilo que nós precisamos a Ele confessar, ou de alguma maneira nos sentirmos livres. Tem uma palavra do Senhor que diz: quero trazer à minha memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Um homem quebrantado, uma mulher quebrantada pode ter a cura das feridas da sua alma, do seu passado, dos seus erros, das suas quedas, das suas prostituições, dos abusos que você sofreu, dos abusos que você cometeu, o que quer que seja. Nessa hora nós temos uma convicção: se há uma porta de entrada para o grande hospital, do grande mestre, do grande médico, do grande Deus, a senha de entrada exigida na porta, para que lá dentro desse hospital tenhamos todos os cuidados, todo o carinho, todo o toque, todas as ataduras necessárias, todos os remédios necessários. A única coisa para se entrar no hospital do cosmos, onde Jesus Cristo atua como médico residente em todo o tempo, a única coisa que eu preciso para entrar lá e ter a minha vida transformada, curada, as minhas mágoas, os meus erros, os meus vícios, as memórias do meu passado que, sabe, me jogam no chão. Vão perguntar onde está a sua carteira, e nessa carteira aparecerá uma marca: coração quebrantado. Se você quer ter, e se você tem um coração quebrantado, se você se quebrantar hoje diante do Senhor e deixar sair de você os esgotos, porque quebrantamento é a abertura de portas de esgoto dentro de nós. Quando a gente se quebranta, a gente permite que Deus abra, sabe, a tampa. Eu me lembro, gente, quando eu era pequenininho não, assim, eu e meu irmão e meu pai, nós tínhamos um hobby. Não era um hobby muito legal, mas nós, lá em casa, quem fazia dedetização éramos nós três. E eu me lembro que eu, Painho e meu irmão, a gente pequeno, né, com essas sandálias havaianas grossas, a gente matava 2 vezes, era com veneno e com chinelo, meu amigo. Abria as tampas, e eu me lembro um dia, a gente abriu algumas caixas, fazia um tempo que a gente não dedetizava, gente. Eu nunca vi tanta barata na minha vida. Vocês gostam de barata, meninas? Imaginem, né? Abrimos a tampa lá e tome veneno e tome chinelo. Era um hobby. Sabe, eu me alegrava quando eu ouvia um... Quebrantamento é tirar os cadeados dos cofres da nossa alma. Quebrantamento é tirar os cadeados protetivos ou autoprotetivos de nossa, entre aspas, reputação pública, e deixar que o Senhor abra as tampas, que Ele abra os esgotos e lave com a água da vida. E Ele quer fazer isso hoje, amém? Eu acredito que o Espírito Santo, diante da oração da igreja e do nosso quebrantamento nessa noite, Ele vai curar enfermos. Os feridos de alma são
Os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Para quem está nos ouvindo em casa, pois o Espírito de Deus está aí. Amém, igreja? Dado esse texto, com essa convicção, nós partimos como filhos necessitados do cuidado de Deus, sedentos por sua água que dessedenta a sede do nosso ser, permitindo que nessa noite Ele abra essas tampas. Senhor, abre, Senhor. Abre a tampa do orgulho. Senhor, abre a tampa da prepotência. Abre a tampa de estar sempre certo e todo mundo está errado. Abre a tampa da crítica. Senhor, abre a tampa, Senhor, da altivez. Abre a tampa da inveja. Abre a tampa, Senhor, eu quero me quebrantar. Eu quero me quebrantar. Eu quero estar susceptível. Eu quero estar vulnerável na tua presença. Eu quero chegar desarmado, sem argumentos, sem mais. Mas eu fiz isso, Senhor, mas eu fiz aquilo, Senhor. Eu não sou nada, mas eu sou teu filho e eu sou tua filha e eu quero me quebrantar. Eu quero receber poder. Eu quero receber a virtude do Espírito. Eu quero receber o lavar regenerador do Espírito. Eu quero receber o fluir do Espírito, a água que desce do trono de Deus. Eu quero beber e eu quero passar por dentro de mim. Nessa hora Deus quer que você abra a tampa do seu passado, e com este passado hoje você tenha um total desenlace. Que o seu passado hoje seja na confissão do seu pecado, levado pelo Senhor. Que hoje aqueles que foram de alguma maneira, que carregam na alma mágoas, dores, crises, verdadeiras feridas, verdadeiros abismos dentro de si, o Senhor está dizendo: quebrante-se, quebrante-se, quebrante-se e receba a minha cura, porque eu sou o Senhor que conta todas as estrelas, mas eu sou o mesmo Senhor que conhece cada centímetro da tua existência. Eu sou o Deus que criou todo o universo, que o sustenta com as mãos, mas eu sou também o teu Pai, o teu amigo, o teu companheiro, o teu ajudador, o Todo-Poderoso em tua vida. Eu rejo o universo com a minha mão forte e com a minha mão justa, mas essa mesma mão é a mão que te carrega, é a mão que te levanta, é a mão que te exalta quando tu te humilhas na minha presença, é a mão que restabelece o teu ministério quando você se quebranta na minha presença, é a mão que te tira da prisão da autojustiça, é a mão que te liberta dos presídios da tua própria alma. Eu sou a mão que cura o teu corpo, que cura a tua alma e que dá-te um novo espírito. Eu sou a mesma mão. É isso que Deus está querendo nos dizer. Ele é o Senhor do universo e conhece cada um de vocês aqui, especialmente, especificamente e incomparavelmente. Na presença do Senhor, o que é que a igreja faz diante dessa convicção que o Deus Criador dos céus e a terra está no meio de nós e nos enche, nos unge, nos cura e nos liberta? O que dizer a esse Deus tremendo? Feche os teus olhos. Que teu amor, Pai, a graça de Jesus nosso Senhor, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito estejam no nosso meio hoje, eternamente. Que todos digam amém.